Boa noite! Sejam todas muito bem-vindas! Se você está chegando por aqui hoje, é a primeira vez que a gente está se conhecendo, muito prazer, eu sou Babi, sou professora de Yoga e Meditação e o meu papel aqui é te ajudar a ter uma vida mais calma e mais tranquila. Se você quiser continuar comigo depois da live, você pode me seguir no Instagram, é @equilíbrio em prática, ou se inscrever no canal do YouTube, Babi Rezende, Rezende com Z. E o tema da nossa live de hoje é o segredo por trás das posturas do yoga para te ajudar a te libertar da ansiedade. Então, Babi, mas por que posturas do yoga? Por que eu vou fazer posturas do yoga para me ajudar a me libertar da ansiedade? As posturas do yoga, elas não são simplesmente posturas, não é simplesmente uma pose. Elas são consideradas, a gente chama de posturas psicofísicas. O que isso significa? Um asana, que é em sânscrito, postura psicofísica do yoga, como a gente chama um dos pilares do yoga, asana, ele promove efeitos da união de corpo e mente. E as posturas não são diferentes. As posturas, elas são um pilar do yoga que atuam ao mesmo tempo no nosso corpo e na nossa mente. E elas vão muito além, que é o que eu vou explicar para vocês hoje. Então, por isso, as posturas do yoga, você já começa a entender como elas são poderosas. Elas não são simplesmente alongamentos, ou um movimento do corpo. Porque se fosse isso, quem está fazendo ginástica rítmica, quem está dançando, está praticando yoga. Se você estivesse pedalando, andando na esteira, você ia estar praticando yoga. Então, é muito importante que você já entenda que os asanas, as posturas de yoga, não são simplesmente o que você vê de fora. Quando a gente vê de fora, a gente está vendo apenas o corpo físico, mas acontece muito mais coisa lá dentro. Quando a gente começa a praticar o yoga e começa a entender o que de fato é o yoga, com toda a sua filosofia de vida, a gente vai entendendo a profundidade de um asana, que não é apenas o corpo físico, que é o que a gente vê. Então, é bem diferente de qualquer tipo de movimentação do corpo que a gente vê em outras práticas. Então, por isso, a postura é tão poderosa. E é importante que você entenda que a gente vai começar aqui a entrar um pouquinho mais na postura. As posturas do yoga são um dos pilares, dos 8 pilares que existem no yoga. E a gente vai atuando, quando a gente faz uma postura, a gente atua em diferentes camadas do nosso corpo. Nós temos diferentes camadas. Nós temos o corpo físico, que é esse aqui, e temos um corpo que é mais sutil, que a gente não enxerga. Uma postura do yoga, ela vai atuar em 5 camadas, em 5 níveis. E é isso que eu trouxe para te mostrar aqui hoje, para você entender como as posturas do yoga podem te ajudar a te libertar da ansiedade. Qual o segredo das posturas do yoga? Então vamos lá, eu vou falar para vocês dos 5 níveis que quando a gente faz uma postura, a gente atua ao mesmo tempo. O primeiro nível é o nível físico, que vamos dizer é a camada mais externa, é o que vocês já conseguem ver. Então, se eu fizer uma postura, como eu estou aqui, eu estou sentada, essa é uma postura de meditação, de pernas cruzadas e unas palmas das mãos em frente ao peito, por exemplo, vocês estão vendo o meu corpo físico. Toda postura do yoga atua a nível físico nos nossos órgãos e sistemas do corpo. Então, por exemplo, se eu faço uma torção, eu estou massageando os meus órgãos abdominais e isso vai ajudar na melhora da digestão.
Se eu faço, por exemplo, um alongamento dessa forma, eu estou alongando a minha coluna, e isso vai ajudar a fortalecer a minha coluna. Então, esses movimentos todos vão atuar no nosso corpo de maneira física, contribuindo para que a gente desenvolva, fazendo a nossa prática de asanas, força em todo o corpo, alongamento e flexibilidade, e melhora em todos os sistemas do nosso corpo. Então, a gente está atuando a nível físico no sistema endócrino, que é o sistema que produz, é responsável pela produção dos nossos hormônios, no sistema digestivo. Então, por exemplo, tem uma aluna minha que começou a praticar yoga e ela tinha muito problema de prisão de ventre. E as posturas, as práticas ajudaram muito ela. A própria questão da digestão, quem não consegue digerir muito bem, né, além dos hábitos alimentares, que a gente acaba mudando com a prática do yoga, a gente ajuda a movimentar toda essa região dos nossos órgãos e a melhorar a digestão. Então, a gente vai atuar em vários sistemas a nível físico mesmo do nosso corpo. E isso é o que a gente consegue notar mais rapidamente, porque é muito visível, né? E, além disso, a gente vai trazer e maximizar energia e melhorar o funcionamento dos nossos órgãos, porque a gente está melhorando a circulação sanguínea, a gente está melhorando a oxigenação. A partir do momento que a gente traz a respiração junto do yoga, e aí a gente já vê uma diferença muito forte das posturas do yoga para qualquer outra atividade. Então, quando a gente traz a respiração, a gente está aumentando a oxigenação do nosso corpo. E isso é maravilhoso, porque o oxigênio é a nossa vida. E a gente está também tirando bloqueios. Por exemplo, quem retém muito líquido, quando a gente está movimentando, respirando, alongando, nós estamos contribuindo para ir retirando bloqueios também e melhorando a circulação do nosso corpo. Além de tonificar, né? Então, a gente vai ficando com os músculos mais fortes e a gente vai percebendo isso. Eu recebo às vezes perguntas: Babi, você pratica só yoga? E eu falo: sim, eu pratico só yoga, porque muitas pessoas veem, né, minha força nos braços e é tudo através da prática do yoga que a gente está atuando ao mesmo tempo. E o mais interessante é que a maioria das pessoas chegam no yoga através da questão física. Então, geralmente, muitas pessoas chegam no yoga, e aí eu vejo isso pelas aulas, né, pelo canal do YouTube, porque tá com uma dor lombar, porque tá com uma dor no pescoço, nos ombros. Por quê? Porque quando uma dor chega a nível físico, ela já está no extremo, então ela já está te incomodando tanto que você tem que correr e resolver logo. Por exemplo, a ansiedade. A ansiedade é uma emoção que ela começa a surgir dentro de nós. A partir do momento que a gente não cuida dela, o que acontece? Ela começa a ir para o nosso corpo físico. Então, pode ser que ela comece a gerar gastrite, ela comece a gerar dores no seu corpo de tensão. Então, algo que era sutil, emocional, foi para o seu corpo físico, que é a camada já mais externa. Então, imagina, eu falo que a dor no corpo físico é o seu corpo quase já gritando: me ajuda, pelo amor de Deus. Então, muitas pessoas chegam no yoga com o intuito de aliviar alguma dor, dor nas costas, dor na lombar, alguma dor a nível físico. E é algo que a gente consegue atuar num primeiro momento e você consegue ver muito rápido a evolução do seu corpo a nível físico. Mas não é só de físico que o yoga, as posturas, os asanas atuam, não. Se fosse apenas físico, seria igual a musculação, né? Você está na academia e você está lá levantando peso e aumentando músculos. Apesar do que, quando você vai para a academia e está lá aumentando peso, você não está atuando nos sistemas, nos seus órgãos, o que é muito diferente no yoga. Eu estava falando com as minhas alunas, a gente teve mentoria essa semana do Yoga em Prática,
que quando a gente faz um asana, dificilmente a gente atua só num pedacinho do corpo. Então, os asanas tendem a ser muito completos. Então, quando a gente está fazendo uma postura do yoga, a gente está muitas vezes ao mesmo tempo atuando no nosso abdômen, no alongamento dos ombros, no fortalecimento da lombar. Então, dificilmente uma postura do yoga vai pegar só um pedacinho do seu corpo. E elas começam a mostrar para você, inclusive, partes do seu corpo que você nem conhecia. Tem alunas minhas que são sedentárias, começam a praticar e sentem todo o seu corpo, que estava adormecido. Tem alunas que já estavam fazendo alguma prática de alguma atividade física e mesmo assim elas começam a sentir, porque elas começam a atuar ali em músculos, partes do corpo que estavam adormecidas, que em outras atividades elas não atuavam. Então, o primeiro nível que as posturas do yoga atuam e vão contribuir para você te libertar da ansiedade é o nível físico. E, Babi, mas como que o nível físico, a postura, atuando no corpo físico, vai me ajudar a me libertar da ansiedade? A ansiedade, ela, como eu falei, começa a ir para o nosso corpo físico. E o corpo manda um recado para a mente e a mente manda um recado para o corpo. Por isso o yoga é tão poderoso, porque a gente está atuando ao mesmo tempo no corpo e na mente. Então você está atuando nas duas esferas que estão no seu dia a dia, impactando em todo o equilíbrio do seu ser. E quando a gente começa a trazer alongamento, a movimentar o corpo, a gente vai liberando tensões, a gente vai relaxando o corpo e ao mesmo tempo a gente começa a mandar um recado para a nossa mente de que opa, eu não preciso ficar nesse ritmo de ansiedade, de estresse. Deixa eu trazer minha presença. Olha o relaxamento aqui. E o relaxamento que você vai promovendo no seu corpo vai levando para o seu ser, vai levando para o seu estado emocional. E assim você vai diminuindo a sua ansiedade. Ao mesmo tempo, a gente tem posturas, que aí eu vou falar, elas começam a te ajudar também a fluir a energia do seu corpo, que começa a ficar travada a partir do momento que você começa a ficar ansiosa, né? A ansiedade vem vindo e a mão começa a suar, várias coisas no corpo físico começam a acontecer. E tem uma coisa também muito interessante para a gente finalizar o nível físico e partir para o próximo, é que há vários estudos que já comprovam, e eu já li em mais de 5 livros sobre isso, o efeito do nosso corpo sobre o nosso emocional. Fique até o final, porque a gente vai fazer uma atividade prática, eu esqueci de falar, né? Todas as lives de aquecimento vão ter uma atividade prática no final. E eu vou mostrar para vocês o poder que o corpo tem sobre a nossa emoção. Então, quando a gente começa a ficar ansiosa, a gente começa também a mudar o nosso corpo e vice-versa. Se a gente está com o nosso corpo desleixado, vamos dizer assim, solto, né, para baixo, o que a gente está mandando um recado para o nosso corpo? De que a gente tem que condizer, a nossa mente, o nosso estado emocional tem que condizer com aquela postura corporal. Agora, se num asana, por exemplo, do guerreiro, que eu estou abrindo o peito, levando os braços lá em cima, eu estou com uma postura física crescente. O que eu estou mandando um recado para o meu cérebro? De autoconfiança, de força, eu consigo, eu quero. E isso vai atuar diretamente na sua ansiedade. A partir do momento que você começa a acreditar em você mais, aumentar a sua autoconfiança, aumentar a sua autoestima, a sua ansiedade começa a diminuir. Vamos agora para o segundo nível, que esse eu acho que também é bem fácil de vocês notarem, e principalmente mulheres, e eu ouço bastante. O segundo nível que as posturas do yoga atuam é no nível emocional. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso corpo guarda emoções. Como assim? Isso acontece no nosso subconsciente. Vou dar um exemplo.
Pode ser que quando você era pequenininha, você deu uma cambalhota, virou para trás e se machucou e chorou muito. Você nem lembra às vezes disso, né? E tem muito tempo isso. Você teoricamente cresceu e superou. Mas às vezes você vai fazer uma postura física do yoga e você tem medo dela e você uma postura que, por exemplo, da roda, que leva o nosso corpo para trás, como você fosse dar uma cambalhota, ou o camelo, uma postura que a gente abre o peito e leva lá para trás, que vai te remeter àquele estado, daquele dia, da cambalhota que você teve e que você se machucou. E aí você se trava e não consegue fazer a postura. Mas é muito difícil você fazer essa conexão, porque isso está no nosso subconsciente. O nosso cérebro tem a área que a gente armazena informações recentes e aquelas mais antigas, elas vão sendo guardadas, porque imagina, muito difícil a gente conseguir manter tudo ativo na nossa mente, né? Então, o nosso cérebro faz isso. E aí a gente tem, através das nossas conexões neurais, essas memórias que estão guardadas no subconsciente que a gente não tem no racional, numa memória ativa, só que aquilo está dentro de nós. Então, quando você vai fazer uma postura, você não consegue, aí você não entende o porquê. E eu falo isso muito com as minhas alunas, a gente trabalha dentro do curso do Yoga em Prática o Kakasa, na postura do corvo. Tem muitas posturas que eu só dou dentro do meu curso, dentro das minhas aulas. Por quê? São posturas que vão trazer muito forte emoções. São posturas que precisam de um acompanhamento, não só orientações físicas, mas muito orientações emocionais. Porque aquela postura que você vai tentar fazer vai te despertar uma série de emoções e sensações. Como essa postura do corvo que eu estou falando com vocês, ela atua diretamente no medo e na insegurança. Então, se você não consegue fazer essa postura e você tem força nos braços, nas pernas, provavelmente o seu bloqueio está no seu emocional, o seu bloqueio está no seu subconsciente e você vai ter que atuar na sua vida. E é por isso que o yoga é tão poderoso, porque é algo que a gente vai fazer no nosso tapetinho, numa postura, nos mostra muito sobre a nossa vida. E aí a gente começa a ver que a gente tem muitos medos. Medo, às vezes, de se relacionar com as pessoas, insegurança de sempre achar que você não é bom o suficiente. E, ao mesmo tempo que você vai tentando fazer aquela postura, você vai atuando nesses medos, nessas inseguranças. A gente está agora na última semana do ciclo 1 das aulas, dentro do curso do Yoga em Prática, e as aulas são dos chakras, que a gente vai falar mais sobre energia. Mas eu avisei as minhas alunas, eu falei assim, essas aulas vão mexer com o emocional de vocês. Por isso elas estão na última semana do nosso ciclo, não é à toa. E aí já começou a aparecer isso. Bloqueios, sensação de segurança, choro. Por que que muitas vezes vem o choro na hora da prática? Porque a gente está com emoções retidas no nosso corpo e quando a gente começa a abrir, a movimentar, isso vai liberando as emoções também. Gente, o nosso corpo é impressionante, é uma coisa maravilhosa. E às vezes a gente acha que é uma coisa surreal porque a gente não enxerga, é o que eu falei com vocês, o nível físico é muito fácil ver, né? E aí a gente vai para a parte científica, porque é muito fácil você mensurar, você medir. Agora, o emocional, como que você mensura? Só que tem comprovações já a nível celular, pesquisas que comprovam essa relação direta entre tecidos do nosso organismo e essas conexões neurais do nosso subconsciente
com os asanas, as posturas do yoga. Então, as posturas do yoga não são psicofísicas à toa. O psico são do psicológico. Quando a gente faz um asana, a gente está atuando no nosso emocional ao mesmo tempo. Tanto que todas as posturas elas vão ter benefícios que são físicos e benefícios que são emocionais. Por isso é muito importante você fazer uma prática do yoga, se você quer ter todos os benefícios e absorver a potencialidade, curar as suas dores, as suas emoções, você ter um acompanhamento de um professor online, que é o que eu faço com as minhas alunas. Por quê? Se você começa a abrir feridas, porque a gente tem que abrir para curar. Enquanto você não abrir, você não vai se curar. Você vai estar travada para o resto da sua vida com essas dores que você nem sabe de onde é. Então, no yoga a gente começa a abrir feridas e é muito importante você ter o seu guru, o seu professor do seu lado, porque ele vai te guiar na cura. Ele vai te ajudar nesse caminho de recuperação e inclusive te ajudar na interpretação das suas emoções e sentimentos. Porque às vezes, por exemplo, o que acontece que eu vejo muito, final da aula, a gente faz a postura fetal, vem o choro. E aí você fica completamente perdida se é a sua primeira vez. Você fala, meu Deus, será que só eu choro? Por que eu estou chorando nessa postura? Por que eu estou chorando hoje? Então, ter esse acompanhamento do professor, do seu guru e entender a filosofia do yoga além do tapetinho vai te ajudar a entender essas emoções que surgem. E olha que coisa maravilhosa! Muitas de vocês, eu acredito que já devem ter passado por essa situação que eu passei. Quando eu era muito ansiosa, para quem não imagina, não sabe, não conhece, eu era muito ansiosa antes do yoga entrar na minha vida. E eu comecei a despertar isso no meu corpo de todas as formas, até que veio uma gastrite muito forte. E aí eu fui fazer uma endoscopia. Quando eu fui pegar o resultado da endoscopia, eu achei que eu ia chegar na médica e ela ia falar assim, é uma gastrite, toma esse remédio e vai passar. Só que foi completamente diferente. A médica virou para mim e falou assim, você não tem nada. E aí você dá uma surtada, porque você fala assim, como assim? Eu estou sentindo tudo isso e o médico está falando no exame que não deu nada? Por quê? Porque aquelas dores têm origem emocional. Só que o médico que está ali, ele está olhando para o seu órgão físico. Ele não está olhando, ele não é papel dele, né? Cada um no seu papel. Não é o papel dele entender as suas emoções para fazer a cura da sua emoção, para conseguir te curar do impacto físico que veio para o seu corpo. E no yoga, a gente faz o caminho reverso e por isso você chega na sua cura. Olha o quão maravilhoso é isso. Você percebe que você tem uma dor emocional e aí você começa a movimentar o seu corpo e essa dor começa a ser liberada e você, liberando essa dor e começando a se olhar, a se entender, a se observar e aplicar a filosofia e as técnicas de yoga, você se cura. Então, seu corpo te mostra, através, né, tinha uma dor emocional, explodiu no corpo físico. E aí você volta para o seu corpo, movimenta ele, aplica as técnicas do yoga e libera essa emoção. E assim você se libera de algo que chegou no seu físico, que não tem nem como você tratar no físico, porque você só vai resolver quando você for para o seu emocional. Então, as posturas físicas do yoga vão te ajudar a libertar da ansiedade, porque ao movimentar o seu corpo, ela vai atuar a nível emocional. E a ansiedade é uma emoção. Então, você precisa das posturas de yoga, dos asanas, para movimentar o seu corpo, para atuar lá dentro, para liberar essa emoção, para que você conquiste a sua calma. Então vamos agora para a última coisa, tá? Última coisa. A nível emocional, para a gente ir para o terceiro, nível mental. É como se o yoga começasse a trazer
desfazer nós emocionais, entendem? Então, por exemplo, às vezes a gente está com um aperto no peito, a gente não sabe o que que é. É um nó que está ali, um nó invisível, um nó emocional. E quando a gente começa a atuar através das posturas físicas, a gente vai desfazendo esse nó. Igual o nódulo de tensão, que aí a gente vai no físico, abrindo e desfazendo, a gente vai fazendo isso com nós de emoção que estão no corpo. Então vamos para o nosso terceiro nível, que é a prática do yoga, as posturas físicas, os asanas vão te ajudar, que é o nível mental. Então falamos do nível físico, o corpo físico é esse que vocês enxergam quando eu me movimento. Falamos do nível emocional, que é esse que a gente sente muito aqui, né, no coração, às vezes no choro, são as emoções que a gente sente, tristeza, medo, insegurança, raiva. E agora a gente vai falar do nível mental, né, que está bem aqui, né? Aliás, o yoga acredita que a nossa consciência está no corpo todo, mas a gente simboliza o mental mais forte aqui. Quando a gente começa a atuar no nível mental, o que que isso significa? A ansiedade, ela vem de uma preocupação excessiva com o futuro. Então, os sentimentos de ansiedade vêm muito de pensamentos de "e se", né? O amanhã, o depois de amanhã, o que vai acontecer amanhã? E depois de amanhã? E se acontecer isso? E se não acontecer aquilo? Aí você começa, vai no "e se", "e se", "e se". Quando você está com a sua mente, isso são os seus pensamentos, a sua mente no futuro. Quando você está com a sua mente no futuro, automaticamente você se desconectou do presente. Quem aí está presente comigo agora? Levanta a mãozinha aí, quem está comigo me ouvindo, atenção, prestando atenção nesse exato momento. Só temos nós agora, você só tem esse segundo que já passou, já é um novo agora, eu e você. Quando a gente traz a nossa atenção para o momento presente, automaticamente o que que a gente faz? Se desconecta com o futuro. E é isso um dos poderes mais fortes das posturas do yoga, trazer essa atenção ao momento presente. Existe um estudo de Harvard, eu adoro falar dele, que mostrou que 47% do tempo, em média, as pessoas estão no passado ou no futuro, não no presente. O que isso significa? Que mais ou menos 50% da sua vida está passando e você não está nem vivendo ela. Porque quando você está com a atenção voltada para o futuro ou do passado, você não está vivendo o presente, que é um presente, como eu falo, que é a única coisa que você tem. E aí, como que as posturas vão te ajudar a te trazer para o presente? Muito forte pela atenção que te exige na condução do seu corpo junto com a respiração. Então, se você está, vamos dizer, viajando na maionese no momento que você está fazendo sua prática, você vai se perder, você não consegue criar um fluxo na sua prática e você não consegue conduzir o seu corpo junto com a respiração. Por quê? O que que é o yoga? O yoga é a união do movimento do corpo com a respiração. Não é simplesmente levanta o braço, abaixa o braço. Isso não é yoga. Mas olha como é diferente. Faz aí comigo agora. Nossa atividade prática é no final, mas vamos fazer uma agora também. Independente de onde você esteja, se você estiver sentado, em pé, vamos movimentar os nossos braços junto com a nossa respiração, para você entender o que é o yoga e trazer a sua presença percebendo a sua respiração. Porque a respiração é a única coisa que você tem no hoje. Não existe respiração ontem e amanhã, daqui a alguns segundos. A respiração está acontecendo agora. Então vamos lá. Começa a perceber o ar entrando e saindo pelo seu nariz. Não precisa fechar os olhos, não. Só começa a perceber. E aí, se você está totalmente desconectada, já começa a ser difícil por aí, né? Que é perceber sua respiração, porque a gente já esqueceu que a gente respira. A gente está no automático, respirando e nem lembra da respiração. Então, tenta trazer a sua presença. Eu estou falando aqui, enquanto eu falo é um pouquinho mais difícil.
mas você fica boquinha fechada e prestando atenção no ar entrando e saindo. Se você já começar a simplesmente fazer esse exercício, essa atividade, você já vai trazer a sua presença. Eu não estou falando que é fácil. Uma das coisas mais difíceis para minhas alunas, quando elas chegam, é aprender a respirar. E eu falo com elas, vocês vão primeiro aprender a respirar, depois a gente pratica o resto do yoga. Porque a respiração é a base do yoga. É a respiração que vai trazer a sua presença e trazendo a sua presença vai te ajudar a diminuir a ansiedade, porque vai ativar o seu sistema de relaxamento. Então, percebe a sua respiração. E agora a gente vai movimentar o nosso corpo guiado pela nossa respiração. Então, não é você movimenta o seu corpo e aí sua respiração vai junto. Nanina, não. É você respira e o seu corpo vai junto com a sua respiração, ok? Então, vai inspirando e elevando os seus braços. E une as palmas das mãos lá em cima, no ritmo da sua respiração, ok? Provavelmente vai ser diferente do meu. E ao exalar, vai descendo o braço junto com a exalação. Vamos fazer mais uma vez? Inspirando, eleva os braços. Exalando, desce os braços. Isso é um asana. Isso é a postura física do yoga. Isso é conectar a respiração com o movimento do seu corpo, trazendo a sua presença para o momento presente. E assim a gente atua no nosso mental. Porque quando você traz a atenção para a sua respiração, você se desvincula daquele fluxo de pensamento. E assim você vai acalmando a sua mente e, consequentemente, trazendo mais calma para todo o seu corpo e para si mesmo. Então, esse é o terceiro nível que as posturas físicas do yoga atuam, nível mental. Então, falamos do nível físico, do nível emocional e do nível mental. Vamos para o quarto nível. O quarto nível talvez seja mais difícil para quem está começando no mundo do yoga. Quando eu comecei a praticar yoga, eu sempre fui muito cética. E quando começavam a falar de energia para mim, eu falava, gente, energia para mim é que eu coloco a lâmpada ali na tomada e liga, é o que liga a luz. Só que eu sempre me abri, assim, e é a coisa que eu mais falo com vocês, onde vocês mais ganham na sua vida para transformar a sua vida e encontrar novos caminhos. É se abrir para o novo. Tá aberta para conhecer e experimentar. E aí eu comecei a entender o que era a energia do nosso corpo. Então, o quarto nível que a postura física do yoga atua para te ajudar a te libertar da ansiedade é o nível de energia. É o nível energético, que é um corpo mais sutil. Lembra que eu falei que o corpo físico ele é o corpo mais externo, então é o que a gente mais enxerga. O nível energético já começa a ser um nível mais profundo. E aí, às vezes, é difícil a gente se conectar com ele, porque a gente tem que passar por essas camadas. Então, por isso que o yoga é uma prática, uma evolução que a gente vai aos pouquinhos. Então, primeiro você vai atuar no seu físico. Depois você vai começar a ter a sua percepção do seu emocional. Depois você vai se conectando com o seu mental. E aí depois você consegue chegar no seu nível energético. Então a gente tem uma energia que flui dentro do nosso corpo, onde existem várias teorias que mostram que tudo no mundo é formado, composto por energia. E aí, às vezes, a gente fala assim, como assim, Babi? Energia é muito difícil, né? Porque a gente não enxerga como o nível físico. E aí eu gosto de fazer uma atividade muito simples para que vocês entendam o que é energia. Energia é calor. Eu acho que isso vocês conseguem, né, de uma forma ou de outra entender. A energia, ela gera calor. Então, quando você começa a fazer a sua prática, começa a se movimentar nas posturas, nos asanas, você começa a esquentar.
Isso que você sente esquentando é a energia que você começa a gerar dentro do seu corpo. Então, se suas partes do corpo estão frias, é porque está sem energia e você precisa levar energia para lá. E a gente tem centros de energia no nosso corpo. Existem 7 centros que são os principais, que são os chakras. Só que o que a gente está fazendo? A gente está bloqueando com muitos chakras bloqueados. E cada chakra vai impactar em emoções, em bloqueio de emoções, em bloqueios mentais, em bloqueios físicos. Então a gente precisa também liberar o fluxo de energia que está dentro do nosso corpo para que o prana o que é no yoga? O prana é a energia da vida. O nosso corpo sem prana seria um corpo morto. O prana é o que dá a energia, é o que a gente nos dá a vida. E a gente precisa deixar esse prana fluir dentro dos centros do nosso corpo. E as posturas físicas do yoga vão nos ajudar a desbloquear esses pontos de energia que estão bloqueados e faz com que a nossa energia flua. Nós que somos mulheres, às vezes a gente tem um senso de intuição muito forte, né? Só que a gente foi calando ele. Então, mãe tem muito disso, é algo inexplicável, né? Essa intuição. Essa intuição é uma energia e ela tá fluindo ali dentro. E quando a gente começa a praticar o yoga, a gente começa a se tornar mais sensitivo. E aí a gente começa, inclusive, perceber mais essa energia e entender os dias que a gente não está muito legal, o que eu vou fazer para que eu traga essa energia para o meu corpo? O dia que eu estou indisposta, falta de energia. O que eu posso fazer para ativar essa energia dentro do meu corpo? E aí eu gosto de fazer uma atividade também para vocês entenderem, visualizar essa energia. Que é o quê? Junta suas palmas das mãos aí agora comigo e começa a esfregar uma na outra. Se está segurando o celular, apoia o celular. Começa a esfregar, vai esfregando, até as suas palmas ficarem bem quentes. Esfrega aí. Esfrega, esfrega, esfrega. Quem tá no sul, tá com frio, vai esquentar. Esfrega. Depois que você esfregar e suas mãos ficarem quentes, vai afastando as suas mãos e vai aproximando. Percebe se você sente uma energia aí no meio. Sem encostar. Pode fazer mais, pode fazer depois essa atividade. E aí você vai perceber esse campo eletromagnético, que é uma energia que a gente gera com o atrito da nossa mão. Então, assim como a gente gerou energia aqui, a gente tem energia dentro do nosso corpo. E aí as posturas vão desbloqueando. Então, por exemplo, se a gente está com uma má postura, se a gente fica assim, a gente está bloqueando o fluxo de energia no nosso corpo. Por que a gente senta com a coluna ereta? Porque apenas com a coluna ereta é que a gente permite que o prana circule no nosso corpo. E essa energia ela vai impactar profundamente nas nossas emoções. E muitas vezes a gente tem então a camada do físico, a gente tem a camada de emoção, tem a camada mental, que a gente muitas vezes racionaliza, e a gente tem a camada energética, que às vezes o que está saindo lá no emocional está a nível energético. Então, lembra das aulas de chakras que eu falei com vocês que minhas alunas estão fazendo agora nessa semana? Então, por exemplo, a gente tem o chakra laríngeo, que está localizado na região da garganta. Muitas vezes a gente tem um bolo na garganta, um nódulo. E a gente acha sempre que é físico, né? O problema físico. Qual o problema que eu tô na garganta? Uma das minhas alunas que eu fiz live com ela é da turma 4. Vocês podem buscar a live com ela, tá no YouTube, a Thaisa. Ela perdeu o pai dela, entrou numa crise de ansiedade muito forte e ela tinha um gosto amargo na boca.
que não tinha explicação racional e nem o médico conseguiu explicar e entender. E esse gosto amargo, ele veio do corpo sutil. E quando a gente começa a trabalhar posturas que abrem a garganta, a gente está liberando essa energia que está aqui. A outra live que eu super recomendo vocês assistirem, a live que eu fiz com a Giovana, tá? No YouTube. A Giovana tinha essa sensação também de prisão na garganta. Quando ela fez a aula do chakra laríngeo, ela falou que na hora, sabe quando tira um bolo da garganta? Ela falou assim que deu um alívio e saiu, sabe? E o que que a garganta, o chakra laríngeo, essa região representa? Quando você está guardando muito sem falar, então, só vai guardando para si, só vai guardando para si, sem falar, né? Sem colocar para fora, sem falar o que você pensa, sem falar o que você precisa dizer para se libertar. Então, você só vai guardando. Ou se você tem medo de falar insegurança, isso tudo vai somatizando no seu chakra laríngeo. Então, a gente faz posturas físicas, como, por exemplo, a do camelo, que expande a região da garganta para a gente ir desbloqueando esse chakra e deixando que a energia flua nessa região. Então, quando a gente consegue ir tirando esses bloqueios energéticos, qual que é a área da ansiedade? Plexo solar. Por que que a gastrite nervosa vem aqui? O medo, aquele frio na barriga? Por quê? Tudo está aqui, ó, no plexo solar, que fica nessa região. Então, quando a gente faz posturas como a postura da pinça, que a gente dobra aqui, posturas de torções, a gente está atuando no chakra do plexo solar a nível energético e quando a gente vai tirando esses desbloqueios, vai contribuindo para que você se liberte da ansiedade. Bom, vamos para o último nível, para dar tempo de perguntas. O último nível é o nível espiritual. E aí a gente foi para um pouquinho mais sutil ainda. Então, as posturas, por que a gente tem aquela sensação de paz, de leveza? Porque a gente atua com as posturas físicas no yoga a nível espiritual. E é importante dizer que esse espiritual não tem nada a ver com religião, gente. Religião são dogmas, são valores específicos que cada pessoa vai escolher e vai acreditar. O espiritual que a gente está falando aqui é qualquer coisa que você acredita que exista além do seu corpo, além de você. E acreditando que existe um divino, essa força maior dentro de você, que é a sua alma, a sua essência. O que significa o Namastê? O divino que habita em mim, saúde o divino que habita em você. O que é o divino? O amor, todos esses sentimentos positivos, tudo que eu tenho para dar, para distribuir, a gratidão dentro de mim, saudando você e esse divino que habita dentro de você. Então, a gente começa a trilhar um caminho espiritual maravilhoso dentro do yoga, nessa linha de conexão com a nossa essência, conexão com o nosso ser, o nosso autoconhecimento, se enxergando por dentro, muito além desse corpo físico. Então, quando a gente vai para o espelho e a gente fica falando assim, ah, meu cabelo está muito feio hoje, ah, eu tô gorda, ah, eu tô feia, a gente está enxergando só o físico, a gente não está enxergando nada do nosso espiritual. E várias posturas do yoga, e principalmente a meditação que a gente faz no final, são técnicas para que a gente possa se conectar com o nosso nível espiritual e encontrar essa nossa essência de modo que qualquer coisa externa não vai interferir em nada, se eu tô loura, se eu tô morena, se tem uma espinha na minha cara, se não tem. Então é por isso que diretamente a gente começa a desenvolver, dentro da prática da filosofia do yoga, um auto-amor muito lindo, um amor próprio, uma autoestima, porque a gente vai percebendo que nós somos muito mais do que esse corpo físico. E aí eu vou contar uma história rapidinha, tá bom? Pensa o seguinte: um astronauta foi para a Lua. E aí, quando ele chega lá no espaço, ele começa a achar que ele é a roupa dele de astronauta.
Então ele começa a achar que ele é o capacete, que ele é a roupa dele, e esquece do ser humano que está dentro da roupa. É mais ou menos isso que a gente começa a fazer quando a gente começa a se vincular com o nosso corpo físico e esquecer a alma que existe dentro de nós. Então é a gente esquecer completamente o que tem aqui dentro, que é esse espírito que a gente desenvolve e que está diretamente ligado com a ansiedade, porque a sua paz, a sua calma, a sua tranquilidade vai vir a partir do momento que você desenvolve esse caminho espiritual, para que você encontre a sua paz interior. E essa sua paz interior vai vir da sua essência, não do seu corpo físico. Não se hoje você está, igual eu falei, loura ou morena, mas sim da essência. Então, encontrar essa alma, né, é o nível mais profundo que a gente alcança a partir das posturas físicas do yoga. Então, resumindo os níveis e por que, né, qual que é o segredo das posturas do yoga para que você se liberte da ansiedade? O segredo é que as posturas vão atuar nesses 5 níveis, no seu nível físico, no seu nível emocional, no seu nível mental, no seu nível energético e no seu nível espiritual. Porque são todas essas camadas que estão contribuindo para que a ansiedade exista dentro de você. E é só a partir do momento que você conseguir tirar esses bloqueios nessas 5 camadas, por isso o caminho é o yoga. Porque nenhuma outra prática vai atuar ao mesmo tempo nessas 5 camadas. E só quando você conseguir se libertar nessas 5 camadas é que você consegue encontrar esse caminho de paz e tranquilidade. Não é difícil. É um caminho que está aí, só que é um caminho que você vai construindo aos poucos e você precisa ir apreciando a jornada. É uma jornada que você vai conquistando, então você conquista o físico, depois você conquista o seu emocional, depois você conquista o espiritual e assim você vai aos pouquinhos. Uau! Quanta coisa, hein? Vocês nunca imaginaram quando vocês viam a foto de um guerreiro que um guerreiro tinha tanta coisa envolvida, né? Tudo numa postura, num asana, por exemplo. E aí, às vezes você pensa, né? Ah, eu não consigo fazer essa postura, Babi. Então significa que eu não vou conseguir me libertar da ansiedade. Ah, eu tô sedentária, eu tô com excesso de peso. Não! O yoga é para todo mundo. E como eu falei, você vai atuando nas suas camadas, no seu ritmo, pouquinho a pouquinho. E é você com você mesma, não tem ninguém te forçando. E eu te dou uma certeza. Você só tem 2 caminhos, não existe outro. É 50-50%. Você pode escolher o caminho de você continuar parada. Você vai continuar onde você está e colocando todos esses poréns, eu não consigo fazer as posturas, então eu não consigo me libertar da ansiedade. Você vai ficar ansiosa para sempre. Ou você pode acreditar que você consegue e começar a agir. Toda caminhada começa com o primeiro passo. Então hoje você vai esticar a perna, amanhã você estica o braço, depois de amanhã estica a cabeça, depois você já sente a sua emoção, depois sente a respiração, sente o seu coração, e aí você vai dar um sorriso, se olha no espelho e se ama, e assim você vai caminhando e evoluindo. Eu tenho visto evoluções das minhas alunas que eu tô emocionada. E é justamente esse caminho que eu enxergo na evolução delas, porque elas começam olhando para o físico e aí elas vão entendendo e se aprofundando e agora elas estão começando a caminhar para o energético até encontrar o espiritual. É muito lindo, é um caminho muito lindo. E é importante que você saiba, existe um jeito certo e um jeito errado. O jeito errado é você achar, tá bom, então eu vou fazer uma postura, por exemplo, Balasana, na postura da criança, e vou me libertar da ansiedade? Não! Para você conseguir se libertar da ansiedade através das posturas do yoga, você precisa aplicar a filosofia do yoga como um todo. E os asanas, as posturas físicas, são um dos pilares.
e a partir do momento que você vai conhecendo os outros, eles estão intercalados, e aí você vai trazendo todo o conhecimento para os seus asanas, e vai cada vez mais se aprofundando na sua prática. Então, não é, vou fazer uma postura e vou resolver todos os meus problemas. Não é isso, ok? É uma prática completa do yoga que envolve posturas, envolvendo todos esses segredos que eu te contei aqui hoje, que vão te ajudar a te libertar da ansiedade. E aí, por fim, vamos para a nossa atividade prática. Já dei algumas no início, né? A atividade prática é o seguinte: eu quero mostrar para vocês o efeito do seu corpo no seu emocional e no seu mental. Como, Babi? A gente vai ficar por 1 minuto numa postura para baixo. E aí eu quero ver nos comentários como vocês se sentem, tá bom? Para vocês verem como é importante a forma como a gente posiciona o nosso corpo, mandando recado para a nossa mente. Então, onde você estiver agora, vão todo mundo ficar borocochô. Abaixa a sua cabeça, fica curvado, faz uma cara de triste, bem triste, como se a gente tivesse ator e atriz agora. Bem triste. Diminuir meu tom de voz. Estou falando aqui para minha cabeça, eu estou muito triste. Faz aí comigo. Em cena muito triste. Tipo assim, desanimado. Percebe os pensamentos que vai vindo na sua mente? Veio até uma respiração profunda, hein? Fica borocochô. E me conta como que você se sente. Eu me senti com sono. Nossa Senhora, eu subi aqui agora, me deu um peso. Tô com o corpo pesado. E aí bateu um cansaço. Isso foi como eu estou me sentindo depois de ficar com o corpo assim, hein? Então agora vamos fazer o contrário, ok? Então, bate uma palma aí. Então nós vamos mudar. Abre o peito, gira os ombros para trás e para baixo. Inspira, cresce lá em cima, bota um sorrisão na cara. Se for forçado, vai sorrisão mesmo na cara, ó. Sorrisão na cara. Pode abrir o braço como se você estivesse comemorando. Yes! Sorriso na cara, força nos braços. Bota um sorriso no rosto, mesmo que é forçado, bota um sorriso aí, ó, sorrisão. Balança os braços, abre os braços como se fosse me dar um abraço aqui. Bota um sorrisão, fica um minutinho aí, sorrisão no rosto, dando abraço. Abre o peito, comemora uma vitória. Agora estamos encenando uma vitória de filme. Yes! Uhul! Yes! Continua aí, comemorando. Uhul! Ganhei na Mega Sena! Uhul! Hoje vou assistir minha série favorita. Uhul! Cheguei até o final da live com a Babi. Bate palma, alegria. Eu tô sentindo, ó, cheia de energia. Tô pronta para outra live, pronta para fazer uma prática de Power Yoga aqui agora com vocês. Corpo quente, muito feliz, leve, isso aí. Então, por que eu fiz essa brincadeirinha com vocês? Para vocês perceberem a importância do posicionamento do nosso corpo no nosso emocional e no nosso mental. Então, os asanas, as posturas de yoga, elas não são aleatórias, nem a ordem que a gente conduz e nem o formato que o nosso corpo está na postura. A cada formato que o nosso corpo está posicionado em um asana, representa
um formato que vai despertar uma série de sentimentos. E aí, se você está se sentindo muito ansiosa, cansada, nervosa, comece a perceber como você tem posicionado o seu corpo ao longo do seu dia. E o que é lindo? Quando a gente começa a praticar o yoga, a gente desperta uma consciência corporal gigantesca e a gente vai trazendo essa postura do yoga para o nosso dia a dia. Então, automaticamente, a gente vai trazendo essa leveza para o nosso dia através do movimento que a gente fez no nosso corpo. Então, tem uma prática no YouTube que chama Seja Feliz, alguma coisa assim, que eu falei com vocês. Vamos fazer a aula inteira sorrindo. É uma aula que ficou super leve, super gostosa. Então, vejam o poder que o seu corpo tem na sua mente. E aí, lembrando não só corpo físico, mas corpo mental, emocional, espiritual, todos os corpos que a postura do yoga vai atuar dentro de você para te ajudar a te libertar da ansiedade. Queria agradecer de coração. Então, muito obrigada a todos vocês pelo carinho, um beijo no coração de todos vocês. E se você conhece alguém que está precisando dar uma chacoalhada aí na vida, cuidar da saúde do corpo e da mente, encontrar a paz, a calma, compartilha o link das inscrições com essa pessoa, chama ela para participar das lives. Todas as lives de aquecimento, eu peço para vocês tirarem o print e me marcar, e aí você vai fazendo uma espécie de coleção, um álbum no seu celular para te lembrar de cada live. E aí você posta também, me marca no Instagram para eu saber que você estava aqui comigo. Então vamos fazer o nosso print de hoje, e eu quero fazer um print com a nossa posição de vitória, para vocês lembrarem. Se tiver borocochô, traz a energia aí do corpo, das posturas, faça a prática de yoga para mandar um recado para o seu corpo. Então vamos lá, print da vitória, hein? Sorrisão no rosto. Pronto? Então um beijinho